inevitavelmente na relação com o leitor, ou na relação com aquilo que a gente chama com a recepção. E isso é importantíssimo, esse pressuposto, porque não é esse pressuposto que está implicado no belo-eletrismo do início do século. No belo-eletrismo do início do século, o texto literário ele é um monumento. Essa ideia de que o texto ele não pré-existe a sua leitura, quer dizer, o texto ele só se completa, o texto de modo geral e o texto literário também, ele não existe antes da atividade de leitura. É a atividade de leitura que atribui sentido àquele texto. Isso é uma coisa muito de teoria da recepção, sabe? De um conjunto, um desenvolvimento de uma teorização sobre texto literário. E que é recente. Aqui você tem um monumento no máximo a ser imitado. Tá? Aqui você tem uma recepção que pode reconfigurar os sentidos desse texto. Ele não está acabado. Isso daqui é fundamental, porque me parece que é isso que está na base dessa polêmica mais recente agora em torno da obra do Machado. Eu vi ontem uma entrevista com um professor nosso aqui, professor de vocês, né, nosso colega, que é o professor, eu vi no Metrópole de bobeira, assim, estava lá. E era ele o editor de tem uma editora que eu não vou recordar agora o nome, é Berlinks alguma coisa, não sei se alguém, é um nome composto. Estava esse cidadão lá e estava o professor aqui da Faculdade de Letras, e o professor demonstrava uma preocupação muito grande com esse risco com a adaptação do Machado. Aí depois passou também a pessoa que fez a adaptação, que consiste numa mudança vocabular. Então o professor estava criticando porque a atualização que está sendo proposta para a obra é uma atualização que toca unicamente o léxico da obra. Então mudar a sagacidade por esperteza. E o professor até falou, olha, tem coisas absolutamente desnecessárias, que é trocar tolo por bobo, que tem também. Então ele estava mostrando essa preocupação dele com uma certa facilitação no ensino, e estava criticando muito essa coisa de um certo empobrecimento da obra em função de um objetivo de facilitação de acesso, e ele achava que o caminho não era por ali. O editor, que eu achei que teve uma fala bastante sofisticada, falou dizendo, olha, na verdade tem muitos problemas ali, a gente tem que colocar em discussão, inclusive, o que é adaptação. E aí eu acho que ele foi mais embaixo, nem é professor, mas foi mais assim. Citou um exemplo lá do Prêmio Jabuti, que uma das discussões foi, a gente aprova uma obra para o Jabuti que é uma adaptação de uma obra, como é que fica isso num prêmio como o Jabuti? Então tem um problema o conceito de adaptação. E ficaram lá naquele debate, um debate, aliás, ruim, assim, porque também curto, né, debate de programa de televisão, e não houve possibilidade de aprofundar mais. O que, veja, nessa discussão sobre se deve atualizar ou não Machado de Assis, eu acho que tem uma coisa de fundo, que é se você está considerando o Machado como monumento ou se você está considerando como recepção. O texto literário na relação com o leitor. Porque se você considera todo o texto literário a partir de uma concepção de monumento, você vai dizer que não é possível você criar qualquer tipo de adaptação numa obra com qualquer finalidade, porque você estaria contaminando a pureza do original. Não estou falando que é isso que está sendo defendido. Eu acho que essa é uma das formas de você se colocar contra a adaptação. Se você toma um conceito mais ligado à recepção,
você vai dizer, e aí eu acho que o Antônio Cândido, naquele texto que ele fala de literatura como sistema, eu acho que ele está mais numa visão desse tipo aqui, que ele diz que, na verdade, uma obra é o original e o conjunto de versões, os modos de leitura que foram se transformando ao